Olá, seja bem-vindo para mais uma aula para a Polícia Penal de Minas Gerais. É uma honra muito grande estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre direitos humanos para a Polícia Penal de Minas. Esse concurso aí tão aguardado por todos nós, inclusive por vocês, acredito eu, que estão aí se preparando há muito tempo para esse concurso. Hoje, vou trabalhar alguns pontos dentro lá do seu edital, tá? Uma regra muito importante que pode vir a aparecer na sua prova, pode não, tenho certeza que vai aparecer na sua prova. Eu trouxe, então, alguns artigos para a gente comentar, para a gente conversar um pouquinho e no decorrer aí da nossa preparação para o concurso, a gente vai conversar sobre outros artigos dentro dessa convenção, desse tratado muito importante. Começo me apresentando antes mesmo de passarmos para a matéria, para a parte mais importante. Para você que ainda não teve aula comigo, é a sua primeira vez aqui no curso. Meu nome é Carlota, eu sou professora aqui no Monster de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Então, aqui na Polícia Penal, a gente vai conversar um pouquinho sobre direito constitucional, direitos humanos. Você vai me ver aí nessas duas disciplinas intercalando. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos começar, então, nesse momento, a trabalhar um tópico previsto no seu edital. E qual tema que eu preparei para a aula de hoje? É o tema sobre as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento dos presos, a famosa regras de Mandela. Eu recebo diariamente inúmeras mensagens nas aulas, né? Os alunos, vocês pedindo aí para a gente trabalhar, para que eu possa trazer essas regras, para a gente estudar essas regras, porque certamente elas vão aparecer na sua prova. Então chegou o dia, vamos conversar um pouquinho sobre as regras de Mandela. Olha só, aqui, como é uma aula rápida, né, tendo em vista o tamanho da disposição do texto das regras, eu escolhi alguns artigos principais. Então essa é a primeira aula introdutória sobre o tema, sabe? A gente vai falar para que ela serve, como que ela surgiu, os pontos mais importantes daqueles artigos, assim, daquela parte introdutória. E aí, no decorrer da sua preparação, a gente vai conversando mais sobre essas regras até o dia da sua prova. Então, olha só, regras de Mandela, também conhecida como regras mínimas das Nações Unidas para os tratamentos dos presos. Então, todos os presos possuem ali a proteção dessas regras. E aí a gente vai entender o porquê. Começamos então a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre a chamada regra de Mandela. Essa regra de Mandela, ela vai homenagear uma pessoa muito conhecida por todos nós, que foi aí um percursor, um lutador dos direitos humanos. É o nosso querido Nelson Mandela, né? Então essa lei vem homenagear o grande líder sul-africano Nelson Mandela, e a gente sabe que Nelson Mandela ele foi ali vítima de graves violações de direitos humanos. Ele sempre lutou para que os direitos humanos fossem cumpridos na sua efetividade. E aí, as regras de Mandela são diretrizes mínimas para serem observados pelos estados no tratamento dos presos, daquelas pessoas que são consideradas detidas, daquelas pessoas reclusas. Então, primeira coisa, talvez seja a primeira vez que você está estudando direitos humanos, primeira vez que você está aí ouvindo falar sobre as regras de Mandela. Você vai lembrar que essas regras de Mandela são normas internacionais que protegem ali o tratamento dos reclusos, das pessoas que estão presas, encarceradas. Além disso, essas regras mínimas vão buscar a proteção de todas as pessoas que tiverem com sua liberdade restrita, que estiverem ali com suas liberdades limitadas. Então, falou de limitação de liberdade, preso, você vai lembrar das regras de Mandela. E essa regra, daqui a pouco a gente vai ver como que ela se divide, ela é muito importante que você conheça os fundamentos da sua divisão. Além disso, essas regras de Mandela, essas regras mínimas de tratamento para os presos, foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1955. Então, em 55, a Organização das Nações Unidas cria essas regras para proteção daquelas pessoas reclusas que estão com suas liberdades limitadas, que estão com as suas liberdades cerceadas.
Só que em 2015, isso aqui é muito importante que você saiba, essas normas que até então foram aprovadas lá na ONU, em 1955, elas foram revistas em 2015. E aí foi incorporado o quê? Garantias a mais. Então, novas garantias foram incorporadas a essas normas, com o objetivo de dar um tratamento digno para aquelas pessoas que estão ali com a sua liberdade restrita, com suas liberdades restringidas. Então, você vai lembrar que essas normas de Mandela, essas regras mínimas de tratamento, elas foram criadas pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1955, mas vai lembrar e não vai se esquecer que em 2015, algo muito recente, essas regras então foram revistas, elas foram incorporando garantias adicionais, novas garantias, buscando ali, objetivando assegurar um tratamento digno, um tratamento cordial àquelas pessoas que estão sujeitas à privação de liberdade. Você vai lembrar disso para sua prova, tá? E quando você começar a estudar, você vai lembrar desse ponto que eu estou te falando. Em 2015 houve essa transformação. Por quê? Essa incorporação. Por quê? Porque a gente não sabe ainda quem é o examinador. Então pode ser que o examinador queira ali fazer uma gracinha e falar que desde 1955 essas regras não foram revistas. E muito pelo contrário, elas foram revistas e aí houve ali uma nova modificação, uma nova forma de interpretar essas regras em 2015. Então você não vai esquecer disso para sua prova, tá? Coloquei aqui para vocês que não se trata, então essas regras de Mandela, essas regras mínimas de proteção para os presos, não se trata de regras com a pretensão de descrever em detalhes um modelo ideal de sistema prisional. Você vai ler essas regras, essa lei, você não vai achar em momento algum um artigo que vai falar assim, olha, o modelo ideal ou o Estado parte deve observar esse padrão para os estabelecimentos prisionais. Não. Por quê? Porque o objetivo dessas regras não foi estabelecer um modelo ideal de prisão, de encarceramento, da forma como o indivíduo vai ter ali a sua liberdade restringida. Muito pelo contrário. Ela somente busca estabelecer o quê? Bons princípios, boas práticas no tratamento de presos e na gestão prisional, de forma a garantir o quê? O mínimo de dignidade para as pessoas presas. Tá? Vai lembrar disso na hora da sua prova? Que você vai lembrar que as normas de Mandela não buscam estabelecer um padrão ideal de prisão, um padrão ideal de estabelecimento prisional. Muito pelo contrário, ela vai buscar estabelecer normas, regras, para dar o mínimo de dignidade ao indivíduo. É isso que você precisa levar para sua prova. É isso que você precisa conhecer. E como é que ela faz isso? Através de bons princípios, prática no tratamento dos presos, a forma como deve ser tratado o preso, gestão prisional, a forma de administrar o sistema prisional. Tudo isso a gente vai estudar aí no nosso curso regular, essas regras, todos os artigos da regra, e a gente vai conseguir perceber esses objetivos ali estabelecidos nas normas, tá? Então, não pensem em vocês que vocês vão estudar e vai achar o modelo ideal e a prova pode colocar isso ainda, né? Que as regras mínimas de Mandela, de proteção aos presos, busca estabelecer um modelo ideal de prisão. Não, tá? Não busca estabelecer esse modelo, não. Busca estabelecer aí um mínimo de dignidade para a pessoa humana. E aí, a gente precisa também conversar um pouquinho sobre a natureza dessas regras, antes de adentrarmos nos artigos. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos dentro, né, do ordenamento jurídico internacional normas de direitos internacionais obrigatórios e normas de direitos internacionais facultativas. Então, a gente tem o Common Law e Soft Law. Aqui, as regras de Mandela têm a natureza de normas Soft Law, ou Law, né?
O que significa isso, professora? Eu nunca ouvi falar na vida, é a primeira vez que eu estou estudando direitos humanos, lá vem eu com essas terminologias. Não se preocupe, olha só o que significa essas normas. Essas normas de Mandela, essas regras de Mandela, são normas que não são vinculantes. Elas simplesmente vão surgir para orientar o Estado, orientar o país na aplicação daquelas normas de proteção ao preso. Então, olha só, é um conjunto de normas não vinculantes, então não vai vincular, tá? É uma orientação de direito internacional que podem vir a se transformar em normas vinculantes quando incorporados no ordenamento jurídico. O que significa isso? Quando a norma foi criada, ela veio como norma não obrigatória. Então, não obrigatória foi criada. Mas a partir do momento que o Estado parte, o país, né? Estado parte aqui, país. A partir do momento que o país incorpora essas normas no seu ordenamento jurídico, essas normas se tornam normas obrigatórias, normas vinculantes. É o que diz aqui. Então, por exemplo, quando lá no artigo 5º da Constituição Federal tem lá diversos tipos de liberdade, nós temos a liberdade de manifestação, o direito aí à liberdade das mulheres presas de amamentarem seus filhos, nós temos o quê? Normas estabelecidas nas regras de Mandela, que foram incorporados no nosso ordenamento jurídico interno, então passaram a ser normas obrigatórias. Direitos fundamentais obrigatórios. E direitos fundamentais por quê? Porque quando essas normas são incorporadas no nosso ordenamento jurídico interno, elas se tornam normas fundamentais, direitos fundamentais. Então a gente vai ver que lá nas regras de Mandela nós temos essa liberdade de manifestação, a liberdade dos presos. E aí a gente vai ver, por exemplo, que os presos precisam ficarem ali com a sua liberdade restrita, mas de forma separada. Isso tudo tem previsão lá. Então, olha só, para adquirir força vinculante, né, para que essas normas adquiram força vinculante e comecem a ser tidas como obrigatórias, é necessário que os Estados partes façam adesão das normas internacionais. Então, quando o Brasil adota as regras de Mandela e torna essas normas vinculantes, é porque o Brasil fez essa adesão a essa norma internacional. Tá? Então, a princípio, presta atenção para você não confundir isso. A princípio, as regras de Mandela têm esse caráter não vinculante, norma soft law, ou seja, são apenas orientações, diretrizes para que os Estados partes cumpram. Mas a partir do momento que os Estados partes, e aí diga-se países, incorporam nos seus ordenamentos jurídicos, como no exemplo o caso do Brasil, que incorporou essas normas no nosso ordenamento jurídico, elas então tornam-se obrigatórias, normas vinculantes. Então todos os estabelecimentos prisionais precisam estar adequados a essas normas orientadoras. Tudo que está lá, de forma de orientar e de dar o mínimo de dignidade à pessoa humana, tá? Esses são os pontos aqui, as nossas notas introdutórias sobre as regras mínimas de tratamento dos presos. As referidas normas, então, refletem diversos direitos dos presos previstos em tratados. Então, por exemplo, eu coloquei aí direito à integridade física, à integridade psíquica, igualdade, liberdade de religião, direito à saúde, dentre diversos outros direitos previstos lá nas regras de Mandela. Só aqui há alguns exemplos. E aí, a violação dessas regras, então, o Estado parte, por exemplo, viola as regras de Mandela, vai acarretar o quê? Violação diversas de tratados internacionais, levando o Estado parte a sofrer uma sanção. Então, a partir do momento que o Brasil incorpora as regras de Mandela e ele não cumpre o que está estabelecido, não cumpre ou não observa o que está estabelecido, ele então passa a ser um infrator internacional
Por quê? Porque viola direitos humanos. E aí, ele vai sofrer, então, uma sanção. Vamos supor que o Estado parte, vamos supor que o Brasil não tenha aderido, não tenha feito adesão às regras de Mandela. Então, ele não tem obrigação nenhuma. Mas ele violou um direito que tem previsão lá. Ele vai sofrer sanção? Não. Por quê? Porque as normas não têm força vinculante. Mas o Brasil aceitou. Então, o Brasil sofre sanção por quê? Porque se torna vinculante. Conseguiram entender, conseguiram compreender a força vinculante e não vinculante das regras de Mandela? Ótimo. Então, vamos lá, então, passar para as observações preliminares. O que significa essas observações preliminares? São observações que o próprio texto das regras nos traz, falando o que os Estados partes precisam ali ter em mente ao cumprir, ao aderir a essas normas. Primeira observação preliminar é que as regras que a seguir se enunciam não pretendem descrever em pormenor um modelo de sistema prisional. As próprias regras vêm nos dizendo, olha, Estados partes, se vocês aí aderirem às normas, nós não estamos estabelecendo qual a maneira, a forma mais correta de ter um sistema prisional. Não é esse o objetivo, tá? Então, não está caçando um modelo ideal. Procura unicamente com base no consenso geral do pensamento atual e nos elementos essenciais dos sistemas contemporâneos, ou seja, do sistema que a gente vive, mais adequados, estabelecer o que geralmente se aceita como sendo bons princípios e práticas nos tratamentos dos reclusos e na gestão dos estabelecimentos prisionais. Então, as regras de Mandela vai servir para quê? Para dar base à administração prisional e buscar a proteção da dignidade, o mínimo de dignidade para a pessoa presa. Essa é a primeira regra preliminar. Além disso, nós temos outras regras preliminares. A segunda é, tendo em conta a grande variedade de condicionalismos legais, sociais, econômicos e geográficos em todo o mundo, é evidente que nem todas as regras podem ser aplicadas em todos os locais e em todos os momentos. Então, o que primeiramente está falando? Olha, a gente tem noção, né, a ONU falando, olha, nós temos noção de que cada país tem sua cultura, tem sua política diferente, tem lá a geografia diferente, a economia diferente, o contexto social diferente. Cada qual tem o seu. E aí é evidente que essas regras, elas serão ali, elas podem ser aplicadas, elas não podem ser aplicadas a todo momento, devido aí a essa cultura que o mundo tem. Devem, contudo, servir para quê? Para estimular esforços constantes com vistas a ultrapassar as dificuldades nas práticas na sua aplicação, na certeza de que representam no seu conjunto as condições mínimas aceites como adequadas pela Organização das Nações Unidas. Então, isso aqui é a parte introdutória das regras. É a ONU falando, olha, a gente sabe que todo o contexto histórico, todo o contexto social que a humanidade vive, então a gente está ali tentando estabelecer um sistema prisional mais adequado. Quer um exemplo de sistema prisional? Há uns anos atrás, eu estava assistindo uma reportagem falando, nem pensava em dar aula de direitos humanos, mas mostrando as prisões, fazendo uma comparação das prisões, era um noticiário. Fazendo as comparações das prisões brasileiras com as prisões, por exemplo, norte-americanas. Prisão dos Estados Unidos. É totalmente diferentes. Por quê? Aplicando as regras de Mandela, cada estado parte vai ter a sua forma de prisão diferenciada. Por quê? Questões sociais, questões legais. É impossível querer que o Brasil tenha um modelo ideal de prisão tipo dos Estados Unidos no Brasil. A política pública, a segurança pública no Brasil, ela ainda é muito precária. Tá? Então, as regras servem para dar
estrutura, não para estabelecer, olha, Brasil, a prisão tem que ser igual à americana, ou australiana, ou a prisão japonesa. Não. Tem que seguir as normas compatíveis com o contexto social. As próprias noções preliminares das regras de Mandela já vêm nos dizendo. Além disso, por outro lado, as regras abrangem uma área relativamente à qual o pensamento evolui constantemente. Não visam impedir experiências e práticas desde que as mesmas sejam compatíveis com os princípios e tendem a incrementar a realização dos objetivos das regras no conjunto. Tá? Dentro desse espírito, a administração prisional central poderá sempre justificar uma autorização de afastamento das regras. Então, o que é isso? As prisões precisam cumprir ali os princípios, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando não for possível cumprir, o que precisa ser feito? A justificativa, o porquê de não se basear em princípios, tá? É o que nos diz a segunda regra. A terceira regra preliminar vai falar que a primeira parte das regras trata de matérias relativas à administração geral dos estabelecimentos prisionais. Então, a primeira parte das regras de Mandela vai falar sobre a forma de administrar o sistema prisional. E é aplicável a todas as categorias de reclusos, seja lá de foro criminal ou civil. Então, o pessoal lá do direito civil, o pessoal do direito penal. E aí já eu te explico por que ele coloca do direito civil, tá? Porque era há uns anos atrás aí, tem-se a previsão tinha-se, né, a previsão a prisão do depositário infiel. E aí a gente vê que o Brasil hoje não admite mais a prisão do depositário infiel, isso é uma bela questão de prova. O Brasil hoje não participa, não comunga com essa ideia de prisão civil por depositário infiel. Então, por isso que as regras de Mandela vêm falando, olha, essas regras devem ser observadas tanto para os reclusos da área criminal quanto da área civil. Só que ainda no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos uma exceção da possibilidade de prisão na esfera civil, para aquele devedor de alimentos. O pai, por exemplo, que não paga pensão para o filho que não paga pensão para o pai idoso, por exemplo, tá? A mãe que não paga pensão. Então, tem toda essa possibilidade. Então, por isso que as regras de Mandela falam, olha, essas regras devem observar tanto o foro criminal quanto o civil. É porque há uns anos, né, quando foi criado, havia essa possibilidade da prisão do depositário infiel. Hoje em dia, o Brasil não mais aceita. A gente vai trabalhar isso tranquilamente. Além disso, em regime de prisão preventiva ou já condenados, então essas regras vão se aplicar aí para quem está lá na prisão preventiva, né, nas chamadas medidas cautelares, nas prisões cautelares, ou para quem já foi condenado, incluindo os que estejam detidos por aplicação de medidas de segurança ou que sejam objeto de medidas de reeducação ordenadas pelo juiz. Então, de repente, a pessoa é um menor infrator, aí precisa, né, aplicar a medida de segurança, aquela ordem do juiz, então isso tudo relacionado à prisão precisa observar as regras de Mandela. A segunda parte, então essa é a primeira parte das regras, então essas noções preliminares vai te falar, olha, a primeira parte cuida da questão administrativa do estabelecimento prisional. A segunda parte contém as regras que são especificamente aplicadas às categorias de reclusos de cada seção. Então, para quem está preso lá temporário, quem está preso lá definitivamente, tá? Contudo, as regras da seção A, que depois a gente vai trabalhar isso com mais calma, aplicáveis aos reclusos condenados serão também aplicadas às categorias de reclusa que se refere às seções B, C e D, desde que não sejam contraditórias com as regras específicas dessas seções e na condição de representarem uma melhoria de condições estabelecidos por esse recluso, tá? Isso aqui é a forma como vai ser aplicado, não se preocupe com essa forma aqui que a gente vai estudar detalhadamente essas regras. E a regra 4, as presentes regras não têm como objetivo regular a administração de instituições criadas em particular para os jovens, como reformatórios ou centros educativos, mas em geral, a primeira parte dessas regras aplicam-se igualmente a tais instituições. Então, o que está dizendo aqui? Olha, aquelas crianças, né, e adolescentes que estão sob proteção, sobre medidas ali judiciais,
essas normas não foram criadas com o intuito de aplicar a eles, tá? A segunda parte não foi criada com o intuito de aplicar aos jovens menores infratores. Agora, a primeira parte deve sim ser observada. Então, quando se aplica lá, por exemplo, nos centros socioeducativos, as medidas lá da administração, deve-se observar essas regras mínimas de Mandela, porque é a primeira parte. Mas a segunda parte não precisa. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com detentos, com pena de reclusão, pena privativa de liberdade restritiva de direito, penas prestação de serviço alternativo, prestação de serviço à comunidade. Então, não se aplicam aos menores infratores. E a categoria de jovens reclusos deve, em qualquer caso, incluir os menores que dependem de jurisdição dos tribunais de menores, então aqui os juizados especiais de menores, né, infância e juventude, por exemplo. Como regra geral, os jovens delinquentes não devem ser condenados a penas de prisão. Então, a gente não condena aí menor por pena de prisão. E aí, então, a gente viu o quê? Essa parte preliminar. O que seria essa parte preliminar? É a própria Organização das Nações Unidas falando, olha, a gente aplica as regras de Mandela, elas são divididas dessa forma e dessa forma. Nós vamos proteger pessoas assim e assim. As penas serão assim e assim. Então, é uma noção, eu sempre falo com os meus alunos que começam a estudar convenções e tratados internacionais, que essas partes preliminares são as partes mais importantes que você precisa ler, você precisa entender. Por quê? Porque quando você começa a ver essas partes preliminares, quando você vai ler, estudar as convenções e tratados, fica muito mais fácil, porque você já tem a ideia do que é que vai ser trabalhado ali. Essa parte introdutória é o resumo daquilo que a convenção ou tratado internacional vai nos trazer ao longo dos nossos estudos. Então, a gente já viu aqui que as regras mínimas de Mandela, de proteção aos presos, são divididos em duas partes. A primeira parte do setor administrativo, da administração do estabelecimento prisional. A segunda parte vai tratar lá das medidas, das penalidades, dos reclusos, dos detentos. A gente viu que as normas, que no decorrer do estudo das regras, em momento algum a gente vai ver uma norma estipulando o modelo ideal de sistema prisional, muito pelo contrário, vai dar parâmetros para criar aquele que melhor se adequa ao contexto social, econômico, político daquele Estado parte. Então é muito importante que vocês leiam, conheçam essa parte introdutória que todo tratado e convenção internacional de direitos humanos traz para nós. Fica muito mais fácil, muito mais didático. Essa é a primeira dica aqui da professora, né? Talvez você aí está estudando direitos humanos pela primeira vez, acha uma matéria chata, acha uma matéria cansativa, mas tem macetes para estudar direitos humanos e você vai aprender comigo aqui nas nossas aulas, tá? Vamos continuar então estudando agora as regras, né? As principais regras básicas de Mandela. E aqui eu escolhi alguns artigos para a gente trabalhar nessa aula de hoje. Eu vou começar com o artigo 1º. O artigo 1º vai trazer as regras básicas, as regras de aplicação geral. E aí a gente viu lá naquelas notas introdutórias que essa matéria vai se referir à administração do sistema prisional. Como que se deve ter ali como parâmetro a administração prisional. Então, olha só, regra número 1, todos os reclusos devem ser tratados com respeito inerente ao valor e dignidade do ser humano. Essa é a primeira parte. O que eu tenho aqui? O princípio da igualdade, o princípio da dignidade humana. Os direitos humanos se pautam sempre, sempre, sempre na busca pela dignidade da pessoa humana. Então, a gente já inaugura o artigo 1º das regras de Mandela falando, olha, todo ser humano, todo recluso deve ser tratado com respeito inerente ao valor e dignidade do ser humano. Trate-se os reclusos com a dignidade, de acordo com a dignidade humana. É o primeiro ponto. Bom, vou fazer o seguinte, vou fazer um cortinho no bloco e eu volto daqui a pouco para a gente continuar as regras de Mandela. Não saia daí.
galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal. Fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Vamos continuar então aqui estudando a primeira regra de Mandela. Então nós vimos que a primeira coisa que o artigo 1º, né, a primeira regra de Mandela é a seguinte: respeite os reclusos de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, nenhum recluso deverá ser submetido à tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, e deverá ser protegido de tais atos, não sendo esses justificáveis em quaisquer circunstâncias. A segurança dos reclusos, do pessoal do sistema prisional, dos prestadores de serviço e dos visitantes devem ser sempre asseguradas. O que está falando aqui, pessoal? A gente sabe que o Brasil, ele adotou, né, o decreto 40 de 91, que vai falar sobre a vedação à tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. A regra de Mandela vai justamente fazer o quê? Adequar, né? Na verdade, vai falar antes, né? Olha, as penas não podem ter caráter de tortura. É vedado a tortura em todas as suas espécies. Primeiro ponto. Por quê? Porque quando você tortura alguém, seja fisicamente ou psicologicamente, e aí o artigo 40, o decreto 40 de 91, no artigo 1º vai falar, olha, considera-se tortura. Então, no artigo 40, que tem previsão aí no seu edital,
Nesse decreto, a tortura é vedada. Na DUDH, no artigo 4º da DUDH, que traz direitos fundamentais, direitos humanos, a tortura é vedação absoluta. Então, de forma alguma, é possível relativizar a prática de tortura, lá na DUDH. No Brasil, quando o Brasil, então, adota essa convenção contra a tortura e essa norma entra no nosso ordenamento jurídico através do decreto 40 de 91, vai falar, olha, é vedado a tortura, considera-se tortura. E as regras de Mandela vai falar, olha, nenhum recluso deverá ser submetido a tortura, outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E vai mais além as regras de Mandela. Ainda vem falar, olha, dê proteção contra a tortura, segurança aos reclusos, tá? As pessoas que estão presas, pessoal do sistema prisional, então vocês daqui a pouco, futuros policiais penais do estado de Minas, também terão essa proteção das regras de Mandela. Então perceba que os direitos humanos não protegem só o recluso, o detento, protege você, tá? Os prestadores de serviço, quem está lá dentro prestando serviço, e os visitantes, as famílias dos presos, os advogados, os defensores públicos, os juízes, delegados de polícia, todo mundo que vai lá dentro dos estabelecimentos prisionais precisam ter essa proteção. É vedado, então, a prática de tortura. Artigo 1º, primeira regra de Mandela, ela é muito importante para o seu estudo. Passemos, então, para a regra 2. A regra 2 vai falar que essas regras devem ser aplicadas com imparcialidade. É o princípio da imparcialidade. Eu não aplico as regras de Mandela querendo beneficiar ou prejudicar determinado Estado, parte, muito pelo contrário. Nesse ponto, eu preciso ser imparcial. E aí, não deverá haver nenhuma discriminação em razão de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional, social, patrimônio, nascimento ou outra condição. As regras de Mandela não podem de forma alguma serem usadas como forma de discriminação. Seja uma discriminação racial, política, econômica, religiosa, uma discriminação aí por condição de nascimento, jamais. É vedada qualquer forma de discriminação. As regras vêm falando isso. Olha, Estado parte. Não discrimine o preso pela raça dele. Não discrimine o preso pelo sexo dele. E aí a gente tem aí diversos julgados que falam justamente, né, ultimamente está tendo muitos julgados do STF e do STJ, falando dessa